Agradeço o convite da organização, em especial Sandra e Rina, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo falando para vocês sobre a sexualidade, então, no paciente reumático. Aqui são os meus conflitos de interesse, e aí vamos falar, começando para mostrar que no mundo todo, né, a reumatologia vem se interessando pelo assunto. Esse artigo recém-publicado mostra que nos departamentos de reumatologia já se estuda não só a questão da sexualidade, da disfunção sexual, mas também a relação desta disfunção com questões como depressão, ansiedade, mostrando que, de fato, né, o paciente reumático ele vai apresentar níveis de dificuldade sexual de origem depressiva ou ansiedade muito mais altos do que na população geral, onde já acontece da depressão e da ansiedade serem motivadores dessas dificuldades sexuais. Então, vejam aqui pacientes que não apresentam essa questão de disfunção, comparados com aqueles que apresentam, onde, claro, os índices de depressão e de ansiedade são bastante maiores. Isso tudo nos leva à conclusão de que o sofrimento psíquico e a disfunção sexual são muito comuns nesses pacientes e que essa disfunção está bastante associada à questão de comorbidades psiquiátricas nesses pacientes e que a avaliação nesse sentido seria bastante desejável. Isso já é conhecido de longa data, né? A Organização Mundial de Saúde coloca que o sexo é um dos 4 pilares da qualidade de vida. Você tem qualidade de vida quando tem um trabalho no qual você se sente confortável e gosta, quando você convive de forma harmoniosa com a sua família, quando o lazer que você deseja realizar, você consegue sem nenhuma limitação de ordem física ou psíquica, e por fim, quando o sexo que você faz é satisfatório. Então, sendo ele, né, responsável por 1/4 da qualidade de vida, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mostrando aqui o modelo tradicional linear que foi descrito por Masters Johnson e foi daí modificado por Kaplan nos anos 60 e 70, e naquela época se considerava que o sexo que o homem e que a mulher fazem é de igual delineamento, começando então com o desejo brotando espontaneamente no cérebro, ou então vindo através dos estímulos dos órgãos do sentido, um perfume, um toque, alguém muito atraente que você vê, logo passa então essa pessoa a se excitar, desde que ela tenha oportunidade de iniciar um ato sexual. Ela vai tendo então uma série de comemorativos, pressão sobe, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, o pênis sobe e a lubrificação da vagina vai acontecer, assim mesmo o entumecimento da vulva também acontecerá, preparando para a outra fase, que é o orgasmo. O orgasmo é uma fase fugaz, dura de 5 a 15 segundos, e quando eu escuto no meu consultório alguém perguntando, especialmente mulheres, né, se tem, será que eu já tive orgasmo? Não, você não teve, porque quem tem não pergunta. E aí, né, a questão do orgasmo vem junto com a ejaculação, e depois do orgasmo nós temos então a resolução. Claro que a ejaculação é muito mais uma qualidade masculina. Algumas mulheres parecem realmente liberar bastante líquido no momento em que elas têm o prazer sexual. A resolução é muito mais marcada no homem do que na mulher. O homem acaba de ter o seu orgasmo, geralmente ele adormece, e muitas vezes sobre ela, né, e ela fica muito brava, não deveria, porque isso é uma demonstração de força, você acabou com ele, e aí nós vamos então, né, para uma outra configuração, a configuração que hoje é conhecida como feminina, um modelo circular do ato sexual, esse modelo apresentando então o desejo espontâneo nos relacionamentos de pouco tempo de existência. A mulher tem o desejo espontâneo, assim como o homem o terá ao longo de todo o relacionamento, daí ela se excita, da excitação ela vai para mais desejo e mais excitação, e ela chega então à satisfação emocional
emocional. Hoje, então, os guidelines não exigem orgasmo feminino para que a mulher consiga nos dizer que está satisfeita. Muitas mulheres não têm orgasmo, mas pela intimidade emocional que desfrutam, elas podem se sentir, sim, satisfeitas. Muitas vezes elas ficam neutras durante o ato, o bebê chora no quarto ao lado, ou então ela lembra da conta que ela não pagou, e aí ela sai do período de excitação, mas aí, desde que estimulada, ela refaz esse ciclo, por vezes 2, 3, num mesmo encontro sexual. Aí esse relacionamento já não é de meses, já é de anos, e aí o desejo espontâneo não mais vai acontecer para cerca de 80% das mulheres que necessitarão de estímulo sexual para daí se excitar e aí ter desejo, no caso chamado responsivo. Por que esse ciclo é importante e ele modificou completamente a concepção de disfunção sexual feminina? Porque como ele considera o desejo responsivo e não o espontâneo aquele que é o divisor de águas entre ser funcional ou não ser funcional, muitas mulheres que antes eram consideradas disfuncionais porque não tinham mais o desejo espontâneo, passam hoje a ser consideradas naturalmente, sexualmente capazes, porque têm o desejo responsivo. Essa pesquisadora influenciou bastante os guidelines, como nós vamos ver. E claro que o sexo depende de um equilíbrio entre o sistema endocrinológico, neurológico, e tem também fatores psicossociais muito influentes, não só depressão, ansiedade, mas inserção social, também a questão da capacidade de se relacionar, da afetividade que a pessoa pode apresentar em relação a uma outra, tudo isso levando a uma resposta que nas mulheres depende muito do estímulo. O estímulo precisa ser efetivo quanto ao foco, né? A parceria tem que saber o que a estimula, qual é a parte do corpo que deve ser estimulada, a intensidade também deve ser efetiva e a duração. Muitas vezes uma mulher que tem um relacionamento heterossexual acaba não tendo a sua realização sexual por conta da disfunção sexual do parceiro, que sendo um ejaculador precoce ou tendo uma disfunção erétil, acaba não conseguindo esse estímulo efetivo à sua parceira. E claro, hoje nós estudamos a importância do cérebro e especialmente dos neurotransmissores que influenciam não só o comportamento, a cognição, o humor, mas também, através do equilíbrio deles, nós vamos ter uma função sexual efetiva ou aumentada, uma função diminuída ou uma função sem energia, sem interesse, quando alguns desses neurotransmissores estão em excesso ou em falta. E aí nós vamos ver que o estrógeno também é um hormônio extremamente importante para a sexualidade feminina, não porque ele leve à motivação sexual, mas porque ele é aquele hormônio que faz toda a logística, que consegue então que a mulher tenha um prazer pela condição gregária dela, por se sentir bonita, pelo brilho da pele, do cabelo, pela cognição preservada, mas também porque ele influencia a transmissão nervosa, a percepção sensorial e porque ele estimula a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais da vagina, levando à vasodilatação e, com isso, à lubrificação. E ele é muito importante para a saúde dos ossos, dos músculos e da cognição. E o hormônio especificamente relacionado à motivação sexual é a testosterona, que é produzida tanto por homens quanto por mulheres, e quando ela está, essa mulher entrando no climatério e na menopausa, ela não deixa de produzir testosterona, mas produz em menor quantidade, enquanto que nessa ocasião ela já não mais produz estrógeno. A interação, então, desses processos todos faz com que o cérebro mande ordens para liberar hormônios sexuais, os quais vão liberar substâncias vasoativas, aumentando o fluxo sanguíneo genital, levando à ereção e à lubrificação, consequentemente. Para se fazer um sexo de boa qualidade, é importante uma série, então, de quesitos, a gente pode concluir. Um corpo saudável, e aí nós vamos falar do nosso paciente reumático, se isso acontece com ele. Também um sistema neuropsicológico
psicológico saudável, e nós acabamos de ver que eles têm um comprometimento quanto à depressão e à ansiedade bastante importante. É também importante uma inserção cultural socioeconômica, que muitas vezes o paciente reumático tem prejuízo nisso, exatamente por conta da sua doença. E, claro, toda essa saúde aqui é bastante importante, mas se não houver uma parceria tão saudável quanto, aí o sexo acaba não se efetivando por conta da parceria. Para mim, esse parceiro aqui está de bom tamanho, não sei como é que é para vocês, né? Bom, e aí, quando a coisa não se dá, nós estamos diante, então, da incapacidade de aproveitar o sexo, de ter satisfação no ato sexual. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde considera disfunção sexual, não mensurando, o que é ótimo, quantos minutos a relação tem que ter, que tipo de posições devem ser utilizadas. Tendo satisfação, não havendo sofrimento, nós vamos ter, então, a função considerada preservada. Então, é o sofrimento e é também uma duração que, especialmente nas mulheres, deve ser considerada de alguns meses, porque uma mulher pode passar 15 dias, um mês desinteressada de sexo, sem ser disfuncional, mas porque tem um problema de ordem afetiva, o filho está indo mal na escola, a economia da família não vai bem, o que afeta menos os homens, às vezes eles até se compensam no sexo diante das dificuldades, enquanto que as mulheres, pelo contrário, perdem o interesse sexual. Então, vamos esperar alguns meses, especialmente no caso feminino, antes de tratar. Bem, mostrei para vocês o ciclo da Basson, né, circular, e veja como influenciou a DSM-5, que é a classificação americana das questões de ordem psiquiátrica. Veja só que se uniram num único diagnóstico, o transtorno do interesse e da excitação, no caso das mulheres, enquanto que no caso dos homens permanecem com 2 diagnósticos separados, os transtornos do desejo e da excitação, no caso, o transtorno erétil. Então, esse ciclo vem sendo, de fato, bastante adotado, e hoje não dá mais para imaginar que homens e mulheres têm o mesmo perfil de atividade sexual, sem dúvida. Mas a gente sabe que a disfunção pode ser ao longo da vida, desde o início da vida sexual, ou pode ser adquirida a partir de algum problema, no caso, a eclosão e o desenvolvimento de uma doença reumática. Quanto à ocorrência, ela pode ser generalizada quando acontece com todo tipo de parceria, em qualquer circunstância, ou situacional, quando é apenas em alguma situação que ela vem a acontecer. E quanto à intensidade, hoje o sofrimento é bastante valorizado, e quanto maior o sofrimento, sem dúvida maior o envolvimento no tratamento e melhor, por incrível que pareça, o prognóstico desse tratamento. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui está escrito disfunções sexuais, e eu trouxe exatamente como esse slide foi feito nos anos 2004. Hoje aqui estaria mais correto a gente colocar dificuldades sexuais, porque nem sempre uma dificuldade é disfunção se não houver sofrimento. Alguém pode ter, por exemplo, uma falta de controle ejaculatório, que acomete, como vocês estão vendo, ao longo da vida, 27 a 24 por 23% dos brasileiros, e esses números são compatíveis com os números universais, e não sofrer porque a sua ejaculação é rápida. Não sofrendo, não há por que o médico intervir. Também a falta de desejo nos homens é algo muito raro, acometendo menos de 5% acima dos 60 anos. Já a insatisfação, não poderia dizer que é disfunção, mas a insatisfação com a ereção é algo muito prevalente nos homens, né? Os homens mais resolvidos com relação à sua ereção são os entre 40 e 50 anos, e a partir daí, com as doenças que vão acontecer, essa questão passa a ser cada vez mais sentida. Então, a gente pode dizer que de cada 2 homens, um está insatisfeito com a sua ereção. Então, diga sempre que você está, porque o homem ao lado será o insatisfeito no caso. Com relação à
As dificuldades femininas, elas são bastante prevalentes no início da vida. A menina não tem experiência, não tem local adequado, não tem uma parceria mais íntima, melhoram ao longo da vida. A mulher mais orgástica do Brasil, saibam disso, é a cinquentona, como vocês estão vendo aqui. Depois ela desaprende quando ela entra no climatério e na menopausa, e isto então uma outra extremidade da vida da mulher, trazendo altíssimos níveis de dificuldade sexual. E claro, vários fatores que levam às doenças vão levar à disfunção sexual, e também as questões de mitos, tabus, preconceitos, dificuldades no relacionamento, tudo isso influenciando, e as doenças aqui é onde nós vamos nos ater para mostrar que são as mais variadas. Todo médico está diante de um paciente disfuncional, seja ele de que especialidade for, a disfunção sexual estará presente, embora ele não pergunte, e os medicamentos que nós utilizamos também contribuem para as dificuldades sexuais. Os psiquiatras são os campeões. E a mulher tem uma questão de mudar o seu perfil sexual ao longo da vida, de acordo com as oscilações hormonais, e essas oscilações trazem uma diferença de comportamento sexual fisiológico. Nada a se colocar que, claro, ela vai ter menos interesse sexual no período pré-menstrual do que terá no momento da ovulação, e vai ter mais interesse quando mais jovem e menos depois que ela entra no climatério e na menopausa. Enquanto que os homens são uma grande onda do ponto de vista hormonal, e eles vão produzir testosterona, né, a partir da puberdade, e perder 1% ao ano a partir da 4ª década da vida, o que repercute muito pouco em termos da função sexual. Bom, e aí? E os nossos pacientes portadores de doenças reumáticas? Vejam só, a função sexual deles e a fertilidade vai estar bastante abalada por vários tipos de acometimento, desde dor, fadiga, rigidez, a imagem corporal negativa, depressão, ansiedade, e claro, isso vai repercutir com baixa autoestima, diminuição da libido, as alterações hormonais que eles vão apresentar, as comorbidades dadas a essa doença e também as sequelas. Também a fertilidade vai estar afetada no momento da doença ativa, quando acomete os órgãos pélvicos, quando acomete os hormônios também, a presença de anticorpos e várias questões que estão associadas às doenças reumáticas. Nós sabemos, então, que 42% deles não vão se queixar, enquanto que uma boa proporção, 1/4 deles vai se queixar de dificuldades em relação à limitação física, 20% vão estar muito incomodados com a imagem corporal e com a sua confiança também comprometida em relação à sua atratividade. Nós vamos ter também limitações em relação à dor e assim por diante. Quanto às disfunções sexuais e doenças reumáticas, vejam só, a artrite acomete o desejo, a satisfação, a espondilite leva à disfunção erétil e também acomete o desejo e a satisfação, o lúpus leva à dor e ao desejo diminuído, a esclerose sistêmica, disfunção erétil, dispareunia, anorgasmia, e a fibromialgia acomete, sem dúvida, o desejo. As várias explicações para isso, que quem tiver interesse, estão nos artigos que os colegas de vocês também se interessam e hoje produzem cada vez em maior número. E claro que as alterações da função sexual em mulheres fibromiálgicas comparadas a controles vejam só, de extrema importância. Só para citar aqui, a inibição de excitação, que no controle acontecia em 20%, nessas mulheres quase que 3 vezes mais. Aqui, a diminuição da frequência de orgasmos, 4 vezes mais, e assim por diante, né? Essas mulheres também não têm prazer, inclusive a masturbação, como vocês estão vendo aqui, quase 1/3 delas não tem prazer à masturbação. Aí, o que a gente vai perceber é que fatores físicos e fatores psíquicos influenciam nessa questão, né? Levando então à disfunção sexual das fibromiálgicas, e também nós sabemos que nem sempre o médico é o interlocutor preferencial dos pacientes de vocês, mas acaba sendo um interlocutor entre os primeiros. Por vezes o enfermeiro, né, pelo menos nesse artigo que aqui traz essa questão, é mais
acessado do que o médico, amigos também. 66% dos pacientes, segundo esse artigo, nunca comentaram com qualquer profissional sobre a saúde, sobre o impacto da doença em suas vidas sexuais. É um número muito grande. E as doenças reumáticas vão influenciar também sobre o tamanho da família. As mulheres, comparadas ao controle saudáveis, apresentam menor número de partos, menor período de reprodução, intervalo mais longo entre as gestações, menor proporção entre as gestações múltiplas, menor proporção de gestações múltiplas, fertilidade diminuída no lúpus sistêmico, claro, por esses comprometimentos todos que vocês já sabem, e 20% das gestações de mulheres com lúpus eritematoso sistêmico terminam em aborto, enquanto que na população geral esse número é de 9%. Bem, vamos ter que aprender então a avaliar a função sexual do paciente, desde que você queira, senão é importante encaminhar esse paciente a um especialista. Essa avaliação é, como vocês podem ver por esses itens aí, bastante minuciosa e poderia levar muitos minutos da consulta para você chegar a algum resultado, além do que abrir, né, essa possibilidade de falar de sexo na consulta, leva especialmente mulheres a uma fala bastante verborrágica e que acaba tomando muito tempo da sua consulta. Mas aí você, para avaliar essa história, teria que não só pensar em sexo, mas também quanto que está o humor, o comportamento sexual de risco, a saúde do parceiro. Vejam que são muitos aspectos a serem pesquisados para se chegar a alguma conclusão. Se você não se sente tão habilitado, muito menos você vai pedir exames gerais que vão mostrar, claro, o comprometimento hormonal ou alguns comprometimentos de outra ordem que vão repercutir na função sexual. Mas eu estou trazendo para vocês como é que é o trabalho de alguém que está, né, exatamente com a sexologia, sendo médico, como ele pode, de fato, contribuir muito e que muitas causas são de ordem biológica e biopsicossocial na questão do comportamento sexual. Bom, então, vamos partir para uma avaliação mínima, que seja uma avaliação através de um questionário que é brasileiro, que eu tive o prazer de desenvolver lá no Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, já que os meus pacientes do hospital não entendiam, não conseguiam responder a questionários que eram validados, mas de outra língua, talvez por uma questão cultural. Eu só vou passar rapidamente para vocês que esse questionário pesquisa os vários domínios da sexualidade, são investigados um a um, rapidamente, em questão de minutos, o paciente vai poder responder a cada um desses quesitos e você, tendo o resultado de quais são os domínios prejudicados, poderá já encaminhar com alguma segurança para um profissional que consiga, então, atendê-lo de forma mais objetiva. Quem tiver interesse em como que esse questionário foi desenvolvido, como que ele foi utilizado, ele está publicado conforme aqui. Também para o homem nós temos esse outro questionário que vai pesquisar todos os domínios da sexualidade masculina e, ao fim dessa pesquisa, você vai ter uma ideia de quais são os domínios comprometidos e como encaminhar com a queixa já bastante mais orientada para um profissional que tenha tempo e interesse em tratar, caso você não se interesse. Bom, finalizando então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como é a população brasileira, né, em termos de sexo, que não é só o seu paciente reumático, mas a população de um modo geral apresenta altíssimos índices de dificuldades sexuais. E para isso eu trouxe 2 estudos que o Programa de Estudos em Sexualidade fez. Um deles, né, com mais de 7.000 pacientes do Brasil todo, acima dos 18 anos, nós estivemos com questionários anônimos sendo aplicados por profissionais especialistas em sexualidade, psiquiatras, psicólogos, ginecologistas, que se habilitaram a ir a campo e em praças, parques, praias, clubes, nós estivemos entregando esses questionários em uma situação privada, privativa. Eles responderam a eles
ao questionário de forma anônima, com certeza de que seria anônimo, porque ele próprio depositava o questionário em uma urna assim que terminasse. E aí nós vimos que a vida sexual ativa no Brasil é bastante prevalente em todas as idades. A mulher, quando entra no climatério, ela passa a 25% delas a não fazer sexo, enquanto que os homens nessa faixa etária ainda permanecem bastante sexualmente ativos, e aos 60 anos ou mais, metade das mulheres já não fazem sexo. Algumas porque os parceiros faleceram, mas cada vez a longevidade vem se tornando uma realidade, então por vezes não é bem isso, por vezes é falta de interesse, dificuldades pós-menopausa, doenças, entre elas a doença reumática, e então acredito que metade delas terceirize mesmo a atividade sexual, porque eles continuam fazendo, né? Bom, e aí nós vamos perguntar, né, afinal, quantas vezes você faz sexo por semana? As mulheres disseram que em média faziam 2 vezes, gostariam de fazer 4, se não tivessem tanta preocupação, falta de tempo. Eles fazem 3, até em questionário anônimo eles contam vantagem, né? Não, é o seguinte, é verdade, eles fazem 3 porque eu fui olhar, porque me chamou a atenção essa diferença, né? E acabam sendo, esse número sendo creditado à questão de que eles continuam fazendo sexo enquanto elas param, algumas enviuvam e aumentam a estatística das que não fazem. Os homossexuais masculinos têm uma frequência sexual maior do que os heterossexuais e as homossexuais femininas, e aí não foi vantagem que contaram, não, esse número está certinho. Bem, para você ter uma ideia, a pergunta com quem você iniciou sua vida sexual teve uma resposta bastante curiosa. Elas responderam que com namorado ou namorada em 90% dos casos. E esse deveria ser o número do lado de cá, né? E não foi. Apenas 36,7% deles faziam sexo com namorada quando iniciaram. Então, eu acabei concluindo que boa parte delas achava que estava namorando, mas não estava, né? Porque foram consideradas por eles como amigas, como desconhecidas, primas e, infelizmente, prostitutas. Olha, a gente precisa mudar esse negócio, né? Bom, vamos em frente. Veja só, é para você conferir que amigo, desconhecido e primo está bem pouco aqui, enquanto que aqui tem uma multidão de gente. Bom, vamos continuar mostrando que o sexo do brasileiro é bem diversificado, né? Ele beija em 90%, os números aqui de mulheres em amarelo e de homens em azul. Beija-se bastante, muito abraço, penetração em 80% das vezes, que não penetram muitas vezes por questões de dificuldade de ereção. O sexo oral está nessa proporção, masturbação mútua dá preguiça em metade, né? Não quer. Aqui, o sexo anal, elas 15%, eles 28%, com quem que eles estão fazendo, né? E aqui nós temos os taradinhos que colocam no umbigo, na orelha, e que não é pouca gente não, tá? É um número bastante importante que adota essa prática. E aí, né, veja só por que o brasileiro não usa preservativo, por que nós temos tanta dificuldade em controlar o sexo de risco. O maior medo do brasileiro, especialmente do homem, é não satisfazer a parceira ou parceiro. Depois vem o medo de contaminar-se com doença sexualmente transmissível, da mulher engravidar sem planejamento, e um medo me chamou muita atenção aqui, um medo masculino, veja só, de não conseguir repetir a relação. Ou seja, não consegui dar aquela famosa segundinha, né? Aí eu fiquei, puxa, só 25% não tem medo, mas aí, pensando bem, eu concluí, 25% tem medo porque tenta, os outros já nem tentam, então não tem medo. Bom, continuando, veja só agora que interessante, eu dei 10 itens e pedi para que eles elencassem o que é qualidade de vida para você. E então elenque da mais importante à menos importante resposta. A mais importante para o homem é alimentação.
né? Alimentação saudável, de que nós acabamos de falar, é importante, só que ele não faz, né? Depois, tempo de convivência com a família, muito bonito, a gente fala, poxa, né? Então, o brasileiro quer primeiro comer bem, depois conviver com a família, em terceiro lugar, ele quer sexo satisfatório. Que qualidade do sono, trabalhar no que gosta, doença, prevenção de doença está lá embaixo. Agora vamos ver o que as mulheres responderam. Vamos lá, olha, primeiro ela precisa comer, né? Depois ela tem que conviver com a família, dormir, né? Depois prevenir doença, trabalhar no que gosta, hobby é mais importante do que ser. Então, essa conta não vai fechar. Sinto dizer isso a vocês. Bom, e para completar, eu vou mostrar para vocês uma questão, né? O brasileiro é conhecido mundialmente por ser um indivíduo resolvido sexualmente, mas também pela nossa prática de infidelidade, e eu parabenizo os homens pela coerência. Olha só, em qualquer idade, dos 18 aos 70, a pergunta era, pelo menos uma vez você já praticou um ato fora do seu relacionamento habitual, namoro, noivado e assim por diante, e pelo menos uma vez, e o ato deveria ser completo. Eu expliquei que o ato completo implicaria em penetração. E aí, veja só, maravilha, 65 a 70% dos brasileiros em qualquer idade disseram sim, muito bem. E as mulheres? As mulheres mais velhas, ou mentiram, ou né, apenas 21 daquelas entre 61 e 70 disseram que sim, mas as novas gerações foram me mostrando números cada vez mais robustos de prática de infidelidade. A garota tem 25 anos e metade delas, né, 18 a 25, e metade já foi. Bom, enfim, né, eu concluí o seguinte para fechar minha fala e para alertar você aí, senhorzinho, que está com a sua senhorinha na faixa dos 60, 70 e está doido para trocar por outra, até defendendo a minha classe, troca por outra senhorinha. Sabe por quê? A sua chance de levar um adereço com a senhorinha é de 2 para 10 e com a mocinha é de 1 para 2. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.